Bom, hoje a gente vai falar sobre o encontro que a gente teve dia 2 de julho. O tema foi Espírito Santo. É um tema bem complexo, né? Então eu vou passar aqui nesse vídeo aquilo que realmente o Espírito Santo, ele mesmo, colocou no meu coração, né? Algumas coisas que antecederam a escolha desse tema. Na semana antes desse encontro, a gente abriu para todos os integrantes sugerirem os temas que a gente ia falar. Então a gente teve sugestões como, vamos falar sobre amizade, vamos falar sobre cumplicidade, vamos falar sobre divisão, já que nosso país está numa divisão política, numa divisão social muito grande. Vamos falar sobre solidariedade, paciência. Todos esses temas foram colocados, né, numa eleição para mim, que sou o líder, e para minha esposa. Só que teve um que chamou a atenção. Teve uma integrante que falou assim, por que a gente não fala dos frutos do Espírito Santo? Eu falei, tema Espírito Santo, na verdade são os frutos do Espírito Santo. E me chamou muita atenção, porque esse tema acaba abrangendo, acaba abarcando a todos os outros que foi mencionado anteriormente. E eu achei bem interessante. Então, essa foi a escolha, frutos do Espírito Santo. Então, primeiro vamos encontrar na Bíblia onde fala sobre os frutos do Espírito Santo. Lembrando que esses foram mencionados por Paulo na sua carta, né, para a igreja de Gálatas. Então, quais são, né, os frutos do Espírito? O amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, bem completo, né? Então, acho que uma pessoa que junta todas essas características, então é bem difícil achar. É bem difícil achar. A gente tenta, a gente busca, a gente tenta ser... isso é uma das funções desse grupo, tenta ser pessoas melhores, né, umas com as outras. Então, a gente tenta reunir o máximo de qualidades mencionadas aqui. Mas só o Espírito Santo de Deus mesmo para reunir tudo isso. Então, primeiro vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Tá? Então aqui, já de início, Paulo já diz assim, você tem que escolher, ou você segue o seu Espírito ou você segue a sua carne. Então existe uma guerra interna, né? Uma guerra interna da gente. Eu não estou nem falando de outra guerra celestial, né? De outra batalha espiritual que a Bíblia menciona, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados e potestades. Essa parte refere-se à luta que a gente não deve ter com o irmão, com outro ser humano. Na verdade, existe uma batalha espiritual que a gente não vê, está acima da gente, que a gente é muito disputado, né? Por anjos, por espíritos do bem e espíritos do mal. Né? Então a nossa vida tem muito valor, então ela é muito disputada. Então essa que realmente deve ser a nossa batalha, e para isso a gente tem que fazer uso da guarda celestial. Né? Então aí a gente tem que estar muito próximo de Jesus, pedir muita presença e a proteção dele para fazer frente nessa batalha. Mas o que menciona aqui é a divisão que tem interna da gente. Essa a gente tem poder sobre, essa a gente tem uma autonomia de estar fazendo um posicionamento, fazendo uma frente contra isso. Então, que é a guerra interna que a gente tem da carne e do espírito. Né? Então, a carne é pecaminosa. A gente já falou no nosso grupo que desde Adão e Eva, quando, né, teve a queda, né, ou seja, quando o homem pecou pela primeira vez, né, num jardim perfeito, né, num lugar que era perfeito, era tudo para dar certo, a única coisa que o ser humano não podia fazer, ele fez, ele desobedeceu a Deus, e a gente paga por isso. Né? Então o nosso corpo é machucado pelo pecado. E lá na frente vem Jesus Cristo e restabelece essa união, essa aliança. Né? Então naquela cruz ele carrega todos os nossos pecados, né? E a gente tem a possibilidade, né, através do sacrifício de Jesus, restabelecer, né, a conexão com o Pai. Né? A Bíblia diz que o véu se rasgou, então você conecta direto ao Pai. Você não tem intercessor nenhum, você tem comunicação direta com o Pai, porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, essa guerra interna é isso, é a carne, né, que tem uma grande tendência para o pecado, e o espírito, né,
cada um puxando para um lado. Então Paulo já adverte quanto a isso. E ele continua no verso 22 dizendo assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, que nem eu já falei, né? Produz o quê? O amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tá? Então aqui ele já está dando a dica. Como que a gente deve fazer o Espírito prevalecer sobre a carne? Quais características a gente deve reunir para conseguir ganhar essa batalha? E no verso 25 ele fala assim: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros, tá? Então, aqui ele fecha dizendo: olha, deixe que o Espírito comande você. Não vá pela carne, porque você tem uma grande tendência de pecar. Então, deixe que o Espírito dirija a sua vida, né? E assim vai. Então, essa é a primeira parte que eu queria deixar gravado aqui. Logo mais a gente continua, tá? Vou fazer em blocos, tá certo?